Capítulo 691. Heresia. Sun Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo o que Noctis havia lhe dito. A ilha do altar era calma e tranquila, o lago ao seu redor brilhava na escuridão com o luar refletido. Os galhos da antiga árvore balançavam suavemente acima de sua cabeça. Porque ela era adorada. Ele bufou e desviou o olhar, sentindo-se amargamente decepcionado, por algum motivo. Depois de um tempo, ele disse sombriamente, e daí? Isso é tudo o que existe. Deus do Sol estava com ciúmes. O feiticeiro olhou para ele, permaneceu por um momento e depois balançou a cabeça lentamente. Não. Não, ele não estava. Noctis permaneceu em silêncio por um tempo e depois suspirou. Os deuses nunca demonstraram animosidade em relação aos daemons. De fato, o relacionamento deles era um tanto amigável. Nas batalhas dos tempos antigos, eles até lutaram lado a lado como aliados. Ele franziu a testa. Nem os deuses se importaram com quem ou com que os mortais adoravam. Havia todos os tipos de cultos tolos antes. Havia governantes que se proclamavam divinos, pessoas que construíam templos para bestas e espíritos. Algumas bolas estranhas até adoravam pedras. Ou as abominações corrompidas. Pela lua, você pode imaginar? Mas os deuses não se importaram. O feiticeiro olhou para o céu, pensou um pouco e depois disse sombriamente, no entanto, as pessoas nunca adoraram um demon. Antes de Hopi. Os daemons, você vê, são criaturas ilusórias e solitárias por natureza. Há o haver mais velho e misterioso traço, o demônio do destino, que está envolto em inúmeras camadas de mentiras. Depois, há o mais novo, Neter traço, o demônio do destino, que se isolou na escuridão do submundo. Existe o demônio do Oblivion, cujo nome é esquecido há muito tempo. Sun Yi ouviu atentamente, absorvendo as novas informações. Já acostumado a manejar o medalhão de esmeralda, ele reflexivamente soltou a bela pedra e permitiu que ela passasse da corrente enrolada em torno de seus dedos, para que seus pensamentos permanecessem privados. Então o príncipe do submundo foi realmente chamado de Neter? Eu me pergunto qual veio primeiro, o nome do título. E ele também era o demônio do destino, ao que parece. Espere, destino e destino não são a mesma coisa. Eu acho que eles não são. A runa do destino também pode significar escolha, afinal. Então, ele era realmente o demônio da escolha. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz melancólica do feiticeiro. E o resto, cada um uma personificação de calamidade e desastre. Misterioso, distante e aterrorizante, cada um deles. Ou pelo menos estavam, até que o demônio do desejo decidiu vir morar entre nós mortais, ficando conhecido como Esperança. Ela construiu seu reino aqui e, em breve, as pessoas aprenderam a amá-la. E não muito tempo depois disso, eles começaram a adorá-la. Noctis parou e depois continuou, seu rosto ficou mais escuro, e foi aí que soubemos que, embora os deuses fossem amigáveis com os daemons indiferentes aos mortais, construíam templos para bestas, espíritos e roxas. Eles não permitiriam que um daemon fosse adorado. Eles estavam tão relutantes, de fato, que o Senhor da Luz derrubou suas chamas sobre o reino mortal, obliterando um pedaço inteiro dele. Sun Yi franziu a testa, sentindo uma sensação fria de pavor permear seu coração. Lembrando de um de seus pesadelos, ele estremeceu. Mas por quê? O feiticeiro olhou para ele com um pouco de surpresa e encolheu os ombros. Quem sabe? Acho que apenas os deuses fazem. Bem, e talvez um ou dois, Daemon. Duvido que até Hopi soubesse o que havia feito de errado. Mas talvez ela saiba agora. De qualquer forma, após sua prisão, lentamente, a ideia de adorar um Daemon se tornou equivalente à heresia. Noctis de repente riu. Que palavra estranha, heresia. Você não acha? Nem existia quando eu era jovem, você sabe. Mas então, de repente, cada um dos 6 cultos começou a tratar os adoradores de Daemon como criminosos, pragas que estavam espalhando uma doença vil. E o conceito de heresia foi inventado. Agora, tornar-se herege significa ser caçado e dizer adeus à sua vida. Ele ficou em silêncio e depois suspirou. Não sabíamos disso na época, é claro, mas a destruição do Reino da Esperança foi um ponto de virada na história. Com ele, a Era dos Heróis terminou, e o atual traço, como será chamado um dia traço, começou. Que época terrível! Nada ocorreu desde então.
Sun-Ni permaneceu em silêncio por um tempo, pensando que havia algo estranho em toda essa história. Nada fazia sentido. Os deuses e os daemons já foram aliados. Sabendo que eles acabariam colidindo com uma guerra devastadora, ele não podia acreditar. No entanto, pensando bem, o príncipe do submundo. Mas foi realmente descrito como tendo estado perto dos gods dos céus negros uma vez. Quem diria que os outros daemons também não se associaram aos deuses? Mas isso apenas fez o castigo divino que o Senhor da Luz havia derrubado sobre o reino da esperança mais inexplicável e estranho. E contra quem eles foram aliados? As criaturas do vazio. Qual foi a linha do tempo exata de todo esse absurdo complicado? A Era dos Heróis terminou com a prisão de Hope. Mas quando começou? E o que estava acontecendo antes? Droga, tantas perguntas. Sun-Ni olhou para Noctis, hesitou por alguns momentos e depois agarrou o amuleto esmeralda novamente. No entanto, o feiticeiro não estava tendo nada disso. Ele olhou para Sun-Ni e disse com um sorriso: "Sinto que você está prestes a me fazer uma pergunta." Essa seria a segunda pergunta. Espere, não, a segunda era se Sun Deus estava ou não com ciúmes. Demônio mau. Você me enganou. Noctis balançou a cabeça, olhou para Sun-Ni com reprovação e levantou-se. Que vergonha, sem sol. Boa noite. Diga a seus amigos para se prepararem bem no tempo que nos resta. Com isso, o feiticeiro deu a ele outro olhar machucado, depois se virou e começou a voltar para sua residência. Depois de alguns passos, no entanto, ele parou e disse da maneira habitual e despreocupada: "Oh, sim. Eu quase esqueci. Você terá que ir e recuperar a terceira faca também. Não se preocupe, porém, não vai ser difícil. Bastante fácil, realmente." Sun-Ni, que estava olhando para o lago tranquilo com uma expressão sombria, simplesmente assentiu. Claro. Espera, o que? Por que temos que fazer isso? Vai e pegue você mesmo. Noctis hesitou um pouco e depois suspirou. Ah, eu gostaria de poder. Mas, bem, eu poderia ter dito alguma bobagem sobre como meu amigo só deveria dar a faca a alguém de puro pensamento e coração. Ou algo assim. E, infelizmente, enquanto eu sou a pessoa mais destacada em todo o reino da esperança em muitos aspectos, pureza não é o meu ponto forte. Você e seus amigos, no entanto. Você tem pureza. Bem, um ou dois de vocês, pelo menos. Por enquanto. Com isso, o feiticeiro piscou para Sun-Ni e se afastou, assobiando uma música jovial. Sun-Ni observou partir e depois balançou a cabeça com uma expressão confusa no rosto. Espere. Ele apenas me enganou para pegar outra faca para ele. Novamente. Ele piscou algumas vezes e apertou os 4 punhos. Apóstrofo. Droga. Capítulo 692, Tempo Livre. Após a conversa sob a lua cheia, Noctis se isolou em sua residência por algumas semanas. Sun-Ni tentou conversar com o feiticeiro excêntrico algumas vezes, mas as silenciosas Sailor Dolls se recusaram a abrir a porta e apenas olharam para ele com seus rostos de madeira. Havia, é claro, a opção de simplesmente usar o Shadow Step para entrar. Mas, de alguma forma, Sun-Ni suspeitava que se intrometer no imortal transcendente não teria sido a melhor ideia. Afinal, havia almas reais presas dentro dessas bonecas de marinheiro. No final, ele e os outros membros da coorte não tiveram escolha a não ser seguir o conselho que Noctis lhe deu, para descansar e se preparar para o que estava por vir. Felizmente, havia muitos preparativos que eles tinham que fazer. Enquanto os 4 haviam se treinado extensivamente antes de entrar no pesadelo, muitas coisas aconteceram desde então. Havia muitas lições que eles haviam aprendido nesses 3 meses terríveis, a maioria deles trazendo os 4 despertados para a porta da morte. Agora que tinham tempo, podiam repassar tudo o que haviam aprendido, revisitá-lo e realmente absorvê-lo em seus ossos, conectar os novos conhecimentos e habilidades à sua fundação de maneira sólida. Para Sun-Ni, isso significava várias coisas. O primeiro foi Shadow Dance. Ele se viu em uma situação estranha, tendo feito o recente avanço dentro de um pesadelo que ele realmente não se lembrava. Sun-Ni poderia adivinhar que dominar o terceiro passo de seu estilo de batalha estava ligado ao fato de que ele havia vivido inúmeros pesadelos e se perdido neles, tornando-se verdadeiramente disforme sem forma. Esquecendo-se e transformando-se em outras pessoas completamente.
Essa observação estava alinhada com a forma como ele havia feito progressos inicialmente para o terceiro passo do Passo das Sombras, de volta à arena do Coliseu Vermelho, onde sombreava inúmeras criaturas de pesadelos. Naquela época, ele quase se havia perdido também, mas parou no último momento, temendo que não pudesse voltar. Ficar preso nos pesadelos deu aquele passo assustador para ele e, portanto, ele se aproximou da beira de um avanço. A peça final do quebra-cabeça tentava sombrear o epítome da falta de forma, outra sombra, pesadelo. Como resultado do avanço, a capacidade de Sun-Yi de reconhecer e obter informações sobre os padrões das técnicas de combate aumentou ainda mais, agora permitindo que ele entenda e preveja não apenas os movimentos e o comportamento de seus inimigos, mas também sinta intrincadamente o fluxo de ciência através de seus corpos, bem como quase traço, mas não exatamente, sendo capaz de prever seus próprios pensamentos. No entanto, havia uma falha flagrante nessa habilidade milagrosa, que ele não sabia resolver. Pela primeira vez desde que Sun-Yi criou a Dança das Sombras, a arte de batalha indescritível estava começando a parecer perigosa. Não apenas para seus inimigos, mas também para si mesmo. Qual era o sentido de ser capaz de matar alguma coisa se corresse o risco de se perder e se tornar essa coisa para sempre? Para matar um dragão, era preciso se tornar um dragão. Porque alguém iria querer alcançar essa vitória, se obtê-la significava deixar de ser eles mesmos e se tornar exatamente o que eles queriam destruir. Por enquanto, ele não tinha uma solução, e isso o deixou mais do que um pouco nervoso. Então, Sun-Yi decidiu se concentrar temporariamente em outras coisas. Ele passou grande parte de seus dias praticando arco e flecha com Kai. Sun-Yi rapidamente percebeu que nunca seria tão talentoso quanto seu amigo, mas isso não significava que ele não poderia obter grandes resultados. De fato, seu objetivo e habilidade com o arco estavam aumentando a um ritmo constante. Ainda assim, havia uma questão de distribuir as ferramentas que a coorte possuía da maneira mais eficiente, então Sun-Yi tentou relutantemente emprestar o arco-íris de Morgan a Kai. Foi por nada, embora, por causa do encantamento, um bending do arco, seu amigo simplesmente não era forte o suficiente para desenhá-lo. Quando as sessões de treinamento terminavam, Sun-Yi geralmente voltava para seu quarto e passava o resto do dia praticando tecelagem sem frutos. Ele alcançou algum progresso em sua tentativa de aprender a copiar encantamentos, mas não o suficiente para tornar os tecidos alterados estáveis. O número de memórias que ele ganhou no Coliseu Vermelho estava diminuindo a cada dia, sem resultado aparente, deixando Sun-Yi muito frustrado. Parecia que ele havia atingido um gargalo em sua compreensão de como as teclas de feitiços deveriam funcionar e precisava de um avanço mental para se esforçar, ainda mais. Esse avanço não estava com pressa por vir. Quando o dia acabou e as trevas invadiram o mundo, Sun-Yi virou-se para a terceira e mais demorada parte de seus preparativos. Coletando fragmentos de sombra para formar seu quarto núcleo. Saindo do santuário, ele viajava para ilhas próximas em busca de criaturas de pesadelos para caçar e matava aqueles que encontrava e que não estavam além de sua capacidade de derrotar. Até agora, menos de 150 fragmentos o separavam de se tornar um diabo. O número parecia tão pequeno, mas ao mesmo tempo era mais problemático do que deveria ter sido. O problema estava no fato de que não havia tantas criaturas de pesadelos no Reino da Esperança quanto nas Ilhas Acorrentadas no futuro, especialmente não tão perto da fortaleza de um dos senhores da cadeia. Como resultado, seu progresso foi tortuosamente lento e tedioso. Para acelerá-lo de alguma forma, Sun-Yi tomou uma decisão assustadora de deixar a superfície das ilhas e levar sua caça para a parte de baixo, onde habitavam os verdadeiros horrores dessa terra. Felizmente, seu novo corpo estava em condições de fazê-lo. Com suas garras e garras afiadas, ele foi capaz de escalar qualquer superfície, não importa quão íngreme, ou até permanecer móvel enquanto pendurado totalmente de cabeça para baixo. E se ele cometeu um erro, o fardo celestial estava sempre à mão. Em combinação com sua habilidade e determinação de arco e flecha, que melhoraram rapidamente para formar um novo núcleo antes da chegada do culminado pesadelo, Sun-Yi conseguiu matar muitos moradores do lado negro. Havia realmente criaturas terríveis e mórbidas, e mais do que algumas cicatrizes deixadas em seu corpo. Mas ainda não era rápido o suficiente. No final das 2 primeiras semanas, ele ainda não estava nem na metade do seu objetivo. E naquele dia, silenciosamente e sem alarde, algo mais aconteceu.
Em algum lugar lá fora, nos confins do reino dos sonhos. Mudar estrela do clã da chama imortal. Finalmente se tornou um tirano. Capítulo 693. Conhecimento de tudo. Sun-Yi estava em seu quarto, assistindo como uma memória se desintegrou em um turbilhão de faíscas cintilantes, uma expressão sombria em seu rosto. Ele não precisava do feitiço para informá-lo para saber que havia acabado de perder outro. E, no entanto, o sempre útil feitiço ainda sussurrava em seu ouvido. Sua memória foi destruída. Sun-Yi rosnou, depois balançou a cabeça amargamente e convocou as runas, com a intenção de verificar quantas memórias descartáveis ele ainda havia deixado. Foi então que ele decidiu verificar o progresso de Neve, que há muito tempo se tornara um hábito profundamente arraigado dele. Ver que Shanjingstar ainda estava vivo e lutando lhe trouxe alívio e motivação sombria. Já sentindo o que estava prestes a ver, Sun-Yi olhou para as runas e leu: nome, Nepis. Nome verdadeiro, mudando estrela. Posição, dormente. Classe, tirano. Núcleos das sombras, 57, fragmentos de sombra, 0,5.000. Ele olhou para as runas por algum tempo, depois suspirou e as dispensou. Apenas alguns dias atrás, ela ainda estava longe de alcançar o quinto núcleo. Depois do Coliseu Vermelho de sua batalha com o pesadelo, a diferença entre eles diminuiu ainda mais. Mas agora, Nepa havia feito algo louco novamente, tornando vasto e irritante mais uma vez. Ele olhou para as paredes do quarto sombriamente. Era como se os dois estivessem constantemente jogando um jogo insano de cabo de guerra, sabendo plenamente que um movimento errado significava morte, mas igualmente dispostos a deixar o oponente vencer. E desde o início, ele nunca esteve na liderança. Que cansativo. Sun-Yi balançou a cabeça, percebendo que não estava com disposição para se jogar cegamente na barreira inexpugnável da tecelagem. Pelo menos não hoje. Seu humor solene mudou, no entanto, quando as sombras que ele havia estacionado do outro lado da porta do feiticeiro a viram aberta, e a figura familiar saiu, e depois estremeceu a sobrilhante. Noctis parecia um pouco desgrenhado, com olheiras sob os olhos e cabelos levemente bagunçados. Considerando quem era, Sun-Yi só conseguia adivinhar se o imortal estava cansado ou apenas de ressaca. Ainda assim, não era uma chance que ele estivesse pronto para perder. Perdendo alguma essência para atravessar as sombras, Sun-Yi apareceu a poucos metros de Noctis e olhou para ele com uma expressão protegida. O feiticeiro piscou algumas vezes e depois deu um sorriso amigável. A menos que você ainda esteja aqui. Não acabamos de conversar? Sun-Yi interiormente revirou os olhos. Isso foi há 2 semanas. 15 dias, tecnicamente. Noctis ergueu uma sobrancelha, passou de pé em pé desajeitadamente e depois limpou a garganta. Oh. Sério? Bem, bom dia. Posso ajudá-lo com alguma coisa, então? Sun-Yi olhou para o feiticeiro por alguns momentos e depois acenou com a cabeça. Sim. Sim, de fato, você pode. O transcendente imortal sorriu intensamente. Bem, por que você não disse isso? Somos amigos, não somos, e os amigos devem se ajudar. Então, o que você precisa? Sun-Yi agarrou o amuleto esmeralda com mais força, hesitou por um segundo, e depois disse. Você pode me ensinar feitiçaria. Noctis continuou a sorrir um pouco e depois riu. É isso aí. Claro, não há problema. Eu sou o maior feiticeiro do Reino da Esperança, afinal. Sob minha orientação, você se tornará um feiticeiro distinto em pouco tempo. Deixe-me pensar. Se começarmos agora. Enquanto Sun-Yi sorria tentativamente, ele olhou para o céu para medir a hora do dia, pensou um pouco e acrescentou. Terminaremos na mesma época, daqui a 100 anos. Vamos começar. Pan, Dani 0V1, C, M. Sun-Yi piscou. O que? 100 anos? O feiticeiro franziu a testa um pouco e depois deu de ombros. Bem, talvez 200 anos. Foi quanto tempo levei para aprender o básico. Se você quer dizer feitiçaria verdadeira, é claro, não esses truques lamentáveis que outros consideram milagres. Na verdade, o que você acha que é feitiçaria? Sun-Yi hesitou e disse com incerteza, a capacidade de manipular energias mágicas através de meios que ficam fora do aspecto de alguém. Noctis olhou para ele um pouco e depois suspirou. Uma resposta boa o suficiente, mas não. Simplificando, não existe feitiçaria. Ou melhor, não existe uma coisa chamada feitiçaria.
Mas existem várias maneiras de distorcer as leis subjacentes do mundo para produzir algum efeito, desejável ou não. O que chamamos de feitiçaria é apenas um método estruturado de alcançar um resultado previsível ao fazê-lo, com os meios que você possui. Geralmente com a ajuda da essência da alma. Ele olhou em volta, observando a paisagem do santuário, e acrescentou: leve-me, por exemplo. Meu aspecto tem a ver com almas e, portanto, pude aprender algumas coisas com os seguidores do Deus do coração o Deus das almas, além de emoções, memória, fome e crescimento. No entanto, eu só me tornei um verdadeiro feiticeiro depois de aprender a magia de Hopi. Sun inclinou a cabeça um pouco. A esperança é mágica. Noctis assentiu. Assim, o tipo mais comum de feitiçaria usada pelos mortais, cegamente sem uma verdadeira compreensão de sua natureza. Devo acrescentar que vem de Hopi. Foi ela quem inventou a escrita, afinal, e a presenteou com nós humanos. Que invenção maravilhosa foi! Escrever em si não produz feitiçaria. Ele hesitou e acrescentou: antes de Hopi inventar a escrita, o tipo mais comum de feitiçaria usada pelos mortais, ainda mais cegamente, era a feitiçaria dos nomes. Veja bem, sem sol, tudo o que existe tem um nome. De fato, você pode até dizer que uma coisa só começa a existir depois que recebe um nome. Uma flor é apenas uma flor, uma entre muitas, até que você a chame de rosa. Então, as rosas são subitamente diferentes de todas as outras flores e, portanto, elas existem. Sun franziu a testa, sem ter certeza de que ele entendia do que diabos Noctis estava falando. As rosas não existiriam mesmo que não fossem chamadas de rosas. Bem, em certo sentido, eles não fariam. Flores que pareciam rosas, mas não seriam chamadas de rosas e, portanto, não haveria rosas. Que confuso. Enquanto isso, o feiticeiro ignorou seu befudremente e continuou: no entanto, nem todos os nomes são iguais. Então, são simplesmente dados e não valem muito, enquanto outros precisam ser conquistados. E esses nomes, os verdadeiros nomes das coisas, detêm o poder sobre eles. Os nomes são uma coisa poderosa, sem sol. E, há muito tempo, as pessoas que aprenderam esses nomes poderiam compartilhar esse poder. No entanto, sua autoridade era obscura e passageira, já que só foi invocada quando alguém disse os nomes em voz alta. E dizer-lhes com a boca mortal não foi uma tarefa fácil. Ele de repente sorriu. Mas foi isso que tornou a invenção de Hopi tão engenhosa, você vê. Depois que a escrita apareceu, alguém com conhecimento suficiente poderia conectar os nomes a objetos materiais, concedendo a permanência da invocação. Claro, não é tão simples. De fato, conhecer os nomes das coisas e como moldá-las em músicas e frases é incrivelmente difícil, porque com o conhecimento dos nomes vem o conhecimento de tudo. Noctis soltou um suspiro pesado. Simplesmente rabiscar uma runa sem entender o seu significado não faria nada. Então, leva séculos para aprender o básico da feitiçaria rúnica. A menos que você esteja intrinsecamente predisposto a isso, é claro. O que ninguém é, exceto a própria Hopi. Mas terei prazer em ensinar tudo o que sei. Se você tem um século ou dois de sobra, quero dizer. O feiticeiro sorriu intensamente e olhou para Sun. A sinceridade escreveu todos os outros com seu rosto desagradável e bonito. Aquele bastardo viscoso. Claro, Sun não tinha alguns séculos de sobra. Mas, talvez, ele não precisasse. Nomes são uma coisa poderosa. De repente, uma semente de uma ideia apareceu em sua mente. Talvez outra. Ora. Noctis suspirou de arrependimento e abriu a boca para dizer algo. Mas o demônio de 4 braços já havia desaparecido, engolido por sombras. O feiticeiro olhou para as sombras com um rosto azedo, depois balançou a cabeça e suspirou novamente. Que sujeito estranho. Capítulo 694, Peça-chave. De volta ao Coliseu Vermelho, Sun passou um tempo torturante, lembrando e comparando os tecidos de diferentes memórias para entender o que eles tinham em comum. Em sua mente, havia 3 características que todas as memórias compartilhavam: a capacidade de ser convocada e descartada, a capacidade de se reparar enquanto demitida e a conexão com a alma do portador. Ao reconhecer essas 3 partes universais dos padrões de tecelagem, ele pensou ter aprendido a reproduzir esses encantamentos mais simples,
Pelo menos até o ponto em que ele conseguiu criar um padrão simples que permitia que um item fosse descartado e convocado da essência. No entanto, havia uma quarta qualidade que todas as memórias compartilhavam, uma que ele não havia pensado. Todas as memórias tinham um nome. Eu sou um idiota. Um idiota. Ele, de todas as pessoas, deveria saber quais nomes de poder exerciam, considerando que seu próprio nome verdadeiro era literalmente a chave para ter controle absoluto sobre ele. Aparecendo nas sombras que se alinhavam em seu quarto, Sun-Yi caiu na cama e convocou o Silverbill, a memória com a qual ele mais conhecia. Ele passou inúmeras horas estudando seu tecido e tentando compreender os segredos de como funcionava. Com pouco proveito, até agora. Olhando sob a superfície do pequeno sino, ele viu o belo e complicado padrão de cordas etéreas que o permeavam, com uma única brasa pouco brilhante no meio. Até agora, Sun-Yi havia conseguido reconhecer as partes do tecido responsáveis por todas as suas qualidades únicas. Ou assim ele pensava. Havia os 3 segmentos do padrão que ela havia aprendido no Coliseu Vermelho, e o resto era o único encantamento do sino. No entanto, apesar de conhecer todas as partes, Sun-Yi nunca conseguiu entender todo o tecido. Como se algo estivesse faltando, tornando inúteis todas as suas tentativas de compreender a lógica e as conexões das cordas etéreas. Há mais um elemento. O Silverbill tem apenas um encantamento, mas também tem um nome. O nome que o diferencia de qualquer outra memória e, portanto, permite que exista. De alguma forma. Sun-Yi olhou para a parte do tecido que ele pensava estar representando o encantamento por um longo tempo, depois convocou outra memória e a estudou também. A tarefa de separar uma parte completamente única do tecido de outra parte completamente única parecia impossível, a princípio. Afinal, ele não tinha nada para usar como referência. Mas ele tinha algo ainda melhor. A predisposição intrínseca à tecelagem que lhe dera do demônio do destino. A própria qualidade que Noctis havia mencionado que Hope possuía quando se tratava de feitiçaria rúnica, como seu criador. Sun-Yi, é claro, não era o haver. Mas ele foi capaz de sentir intuitivamente o propósito dos elementos de tecelagem ortográfica devido à sua conexão com o daimon enigmático. Esse talento estava literalmente em seu sangue. Tudo o que Sun-Yi tinha que fazer agora era examinar cuidadosamente todas as cordas que compreendiam o vasto padrão e sentir quais deveriam criar som, e que não tinha nenhum propósito que ele conhecia. Os que ele não sabia nada tinham que fazer algo com o nome. O tempo passou e logo escureceu lá fora. Sun-Yi continuou olhando para o pequeno sino de prata, esquecendo sua caçada noturna. Em algum momento no meio da noite, seus olhos subitamente se arregalaram. Aí está. Sim. Eu vejo isso. Finalmente, ele conseguiu isolar a parte do tecido que não tinha nada a ver com os 3 encantamentos universais, mas também não parecia estar conectado ao objetivo real do sino, produzindo um toque que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Isso tinha que ser a parte da tecelagem que descrevia o nome da memória. Um padrão tão vasto e complexo de cordas etéreas, tudo para expressar 2 palavras simples. Sino de prata. Assim que Sun-Yi conectou mentalmente essas 2 palavras ao padrão, uma coisa estranha aconteceu. O tecido do Silverbill permaneceu o mesmo, mas de repente ele viu de maneira diferente. Era como se tudo estivesse completamente transformado diante de seus olhos, sem mudar nada. As partes dispares pareciam subitamente harmoniosamente conectadas, e a estrutura caótica e sem sentido do tecido parecia subitamente possuir uma lógica estranha e misteriosa, mas elegante e inegável. Ele ficou surpreso. Como? Como eu não vi isso? O padrão foi subitamente muito mais aberto, para ele, muito mais fácil de discernir. E no meio dela, tecer todas as partes da tapeçaria de cordas etéreas era o nome Silverbill, que servia como ponte e elemento unificador entre elas. Apóstrofo. Não é à toa que todas as memórias que tentei modificar entraram em colapso. Só perdi a coisa mais importante, caramba. Sun-Yi estudou o tecido do Silverbill com olhos arregalados, vendo as partes familiares dele sob uma nova luz. Então, no entanto, uma leve carranca apareceu em seu rosto. Espere. O que é isso? Agora que ele viu a totalidade da lógica por trás do padrão, ou melhor, da lógica por trás de sua estrutura fundamental ele também podia ver um elemento que parecia estranho à sua compreensão. Até agora,
Nenhuma parte desse tecido deveria permanecer desconhecida para ele. E, no entanto, havia um. Mais do que isso, essa parte do tecido era vasta e terrivelmente complicada, tão inerente a toda a estrutura da memória quanto o seu nome. Era difícil notar a princípio, mas se alguém soubesse o que procurar, era quase impossível ignorar. É muito bonito. Mas que diabos é isso? Ele fez uma careta e depois olhou para outra memória, desejando comparar seu tecido com o do Silverbill. Para surpresa de Sun-Yi, o vasto e belo padrão subjacente também estava lá, sua presença tão estranha e inexplicável quanto antes. De repente, ele convocou todas as suas memórias uma após a outra, estudando-as e encontrando o padrão misterioso em todos os lugares. Que diabos é isso? Sun-Yi não fazia ideia, e até sua intuição era silenciosa, não dando nenhuma dica sobre o propósito do tecido oculto sempre presente. A única pista que ele encontrou foi que uma parte dela tinha uma semelhança distante com o tecido do Moonlight Shard, e que sua estrutura geral se assemelhava ligeiramente à do nome do Silverbill. No entanto, o padrão misterioso era incomparavelmente mais vasto mais profundo. Ele fez uma careta e, de repente, inclinou a cabeça com uma expressão, surpresa. Luz da lua. Luz. Sun-Yi olhou para o tecido novamente e depois congelou. Perdido da luz? Capítulo 695, Sonor e Silverbill. Quando a manhã chegou, Sun-Yi estava sentado no chão com um olhar selvagem no rosto bestial, com os cabelos pretos e grossos em uma bagunça. Havia um ouro brilhante desnecessário em uma de suas mãos e um pequeno sino de prata na outra. Os outros dois seguravam uma flauta que parecia ser cortada de jade ou feita de aço esmeralda polido. Essa foi provavelmente a melhor memória que ele recebeu no Coliseu Vermelho. Mas agora, Sun-Yi não se importava com a flauta. Em vez disso, toda sua atenção estava concentrada no pequeno sino. Segurando a respiração, Sun-Yi levantou e sacudiu. No entanto, em vez do toque claro que seria ouvido a quilômetros de distância, tudo o que ele ouviu foi um sussurro melodioso e quase inaudível. O sorriso selvagem apareceu lentamente em seu rosto, iluminando seu rosto. Eu fiz isso. Eu realmente fiz. Mal contendo sua emoção, Sun-Yi convocou as runas e leu a descrição do sino, memória, Silverbill. Classificação da memória, dormente. Nível de memória, 2. Descrição da memória, uma pequena lembrança de uma casa muito perdida, que uma vez trouxe conforto e alegria ao proprietário. Seu toque claro pode ser ouvido a quilômetros de distância, vírgula. Encantamentos de memória, canção de prata, vírgula, sonoro, vírgula, canção de prata, vírgula, encantamento, descrição. O toque desta campainha não é muito alto, mas pode ser ouvido a uma grande distância, sonoro, vírgula, encantamento, descrição. O proprietário pode decidir o quão alto esse sino tocará. Os olhos de Sun-Yi brilhavam de alegria. Claro, esses dois encantamentos não eram tão poderosos. No entanto, isso não importava. O que importava era o fato de que agora havia dois deles, apesar de haver apenas um antes. Ele finalmente conseguiu copiar e transplantar com sucesso um encantamento, embora simples. Ele estudou a flauta esmeralda, recriou meticulosamente o tecido do encantamento, sonoro, vírgula, e o integrou ao tecido do Silverbill. Sem destruí-lo. Ele tinha feito isso. Ele adicionou um novo encantamento a uma memória. Não limpando o sorriso largo do rosto, Sun-Yi olhou sob a superfície do pequeno sino. Agora, seu tecido ortográfico parecia muito diferente. Onde antes havia apenas cordas de luz etérea, agora havia cordas negras feitas de sombras também. Os dois tipos de cordas foram intrincadamente entrelaçados para criar um padrão complicado e ainda harmonioso. Mais do que isso, o padrão do Silverbill costumava ter apenas uma brasa brilhante que servia de nexo para os fios etéreos. Mas agora, havia dois, sabendo que um encantamento adicional exigiria uma fundação mais poderosa. Sun-Yi havia usado um dos fragmentos de alma em sua posse para criar uma nova âncora. Tudo isso só foi possível por causa de sua nova visão de estrutura dos tecidos. Saber que o nome de uma memória era parte integrante de sua onda de feitiços permitiu que Sun-Yi visse o padrão como um todo, e assim, ele finalmente conseguiu mudar sem destruir completamente a coisa. Claro, ele ainda era incapaz de pensar em criar um encantamento próprio. Mas pegar um padrão de encantamento já existente e transplantá-lo para uma memória diferente não estava mais fora do campo da possibilidade para ele.
É verdade que não foi um processo fácil. Apenas o simples encantamento, sonoro, levou uma noite inteira e um oceano de essência de sombra para criar. E isso foi depois que ela passou meses, olhando para o Silverbell e estudando sua tecelagem. Mas ainda. Deuses. As possibilidades eram quase infinitas. A capacidade de modificar e mudar suas memórias poderia abrir inúmeras portas para ele, com o tempo. E isso estava apenas arranhando a superfície de seu recente avanço. Apenas o fato de ele ter conseguido elevar o nível do sino de prata adicionando uma âncora adicional já era promissor o suficiente. Sim, levaria muito tempo e esforço para solidificar esse sucesso e aprender a copiar encantamentos de maneira mais rápida e confiável. Haveria muitas falhas pelo caminho. Mas quanto mais Sun Yi praticava, mais ele sabia sobre a lógica e a essência da tecelagem. Um dia no futuro, ele ganharia conhecimento e experiência suficientes para dar o próximo passo e aprender a modificar e mudar os encantamentos, alterando sua função. E um dia depois disso, no futuro, ele poderá aprender o suficiente para tentar criar um encantamento e uma memória própria. No dia em que conseguiu esse empreendimento assustador, naquele dia, Sun Yi ganharia o direito de se chamar um verdadeiro feiticeiro. Naquele dia, ele se tornaria um tecelão. Muito mais tarde, Sun Yi saiu de seu quarto, olhou para o sol brilhante com uma expressão insatisfeita, bocejou e caminhou em direção ao local onde ele e Kai costumavam praticar arco e flecha. Seu amigo já estava lá, usando sua máscara de madeira carbonizada. Havia um arco nas mãos e uma aljava de flechas nos pés. Percebendo o demônio de 4 braços, Kai virou a cabeça e acenou, cumprimentando-o. Bom dia. Sun Yi esfregou o rosto e revelou suas presas afiadas em um sorriso assustador. O que há de bom nisso? Ah, não importa. Vamos começar? O jovem olhou para ele um pouco e depois deu de ombros. Certo. Mas onde você esteve nos últimos dias? Sun Yi piscou algumas vezes. No meu quarto. Espere, alguns dias se passaram? Eu devo ter perdido a noção do tempo. Kai inclinou a cabeça e, de repente, olhou para as mãos de Sun Yi. Oh! Espera. Onde está aquele amuleto esmeralda que Noctis lhe deu? Sun Yi olhou para baixo com um olhar culpado, permaneceu um pouco e respondeu com relutância. Oh! Aquela coisa. Eu meio que quebrei. Os olhos do jovem se arregalaram. Você quebrou? Espera, então como estou ouvindo você? Naquele momento, Sun Yi sorriu e produziu uma pedra de aparência simples a partir das dobras de seu kimono preto, depois orgulhosamente apresentou a Kai. O arqueiro olhou para ele com confusão. É a rocha comum? Continuando a sorrir, Sun Yi balançou a cabeça. Então, a pedra falou de repente em sua voz. Foi. Mas agora. É a rocha extraordinária. Eu melhorei, eu acho. Agora, ele pode fazer a mesma coisa que o amuleto, mas como um encantamento ativo. Portanto, não há mais pensamentos aleatórios para mim. Que alívio! Posso amaldiçoar quem quiser em paz novamente. Quero dizer, posso ter alguma privacidade mental novamente. Também pode ser muito, muito alto. Então, seu nome mudou também. Kai olhou para ele perplexo um pouco, depois balançou a cabeça. Bem, isso é ótimo. Mas, infelizmente, não temos tempo para discuti-lo em detalhes. Ou praticar arco e flecha. Sun Yi levantou uma sobrancelha. PN0 com sério. Por quê? O jovem suspirou, levantou-se e pegou a aljava. É Noctis. Ele quer nos ver.